Bom dia, nono ano, tudo bem? Preparados para mais uma semana de aulas? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a diferenciar adjunto adnominal de complemento nominal. Lá na nossa apostila, nós temos uma ênfase maior para o complemento nominal e logo em seguida vem um conteúdo sobre oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, que nós vamos deixar para vermos em outra aula, porque eu precisarei rever com vocês as orações que já vimos no início do ano. Então, o objetivo de hoje da nossa aula é identificarmos o adjunto adnominal e o complemento nominal. Nós já vimos aí alguns assuntos anteriores onde a preposição está sempre aparecendo. Vimos na regência verbal, vimos na crase e na regência nominal. E essas preposições também estarão presentes agora. E elas são de importância para diferenciarmos esse adjunto adnominal do complemento nominal. E aí nós vamos começar, então, a observar quais são as características do adjunto adnominal. Vamos observar aqui, ó, essas duas palavras, adjunto adnominal, junto de um nome. Então, nós já sabemos aqui que nós teremos um nome como referência. Como identificar, então, um adjunto adnominal dentro de um contexto? Eu coloquei aqui algumas situações para ajudar ao seu reconhecimento. É um termo acessório da oração. Ou seja, o que é um termo acessório? É um termo que eu posso colocar ou não. É diferente do termo essencial. Essencial, eu preciso dele ali. O acessório, não. Apesar de que é interessante, às vezes, um acessório dentro de uma estrutura para justamente enriquecer, então, esse contexto. Quem é o nosso adjunto adnominal aqui? Como que ele pode vir ser identificado? Já sabemos que o adjunto adnominal ele estará junto do nome. Olha o que aparece aqui embaixo. Ele acompanha e atribui características a um substantivo. Exatamente o que falamos aqui em cima, ó, junto de um nome. Qual é a classe gramatical que nomeia os seres? O substantivo. É a primeira classe gramatical estudada. Então, nós teremos aqui, ó, ele acompanhando e atribuindo características a esse substantivo. Observem que esse substantivo ele pode ser concreto ou abstrato. Vamos relembrar o conceito dos dois aqui. Os substantivos abstratos são ligados a sentimentos. E os substantivos concretos são, por exemplo, mesa, lápis, borracha. Isso é um substantivo concreto. Um substantivo abstrato, por exemplo, tristeza, alegria, felicidade. Outro detalhe importante, não é maioritariamente, ou seja, na maioria das vezes, um termo preposicionado. O que significa isso? Nem sempre ele terá uma preposição. Ele será apenas precedido pela preposição quando nós tivermos aqui uma locução adjetiva. Vamos relembrar aqui ó, o conceito de locução na língua portuguesa. As locuções na língua portuguesa elas são compostas por no mínimo duas palavras. E uma dessas palavras é exatamente a preposição. Então, observe que tem um detalhe muito importante no adjunto adnominal, que na maioria das vezes ele não é um termo preposicionado. Isto quer dizer que não teremos uma preposição, salvo se for uma locução adjetiva, porque as locuções elas são precedidas de preposições. Então, é interessante vocês pausarem o vídeo e fazerem essas anotações aí no cantinho da apostila ou no caderno de vocês. Quem são, então, esses termos, né, ou palavras que vão estar acompanhando o nosso substantivo aqui, ou seja, estarão junto dele? Observem as classes gramaticais que estarão fazendo esse papel. Os artigos, os adjetivos, as locuções adjetivas, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Então, essas classes gramaticais, elas estarão junto desse substantivo, fazendo, então,
o papel de adjunto adnominal, que é um termo acessório da oração. E lembrando que aqui no caso da locução adjetiva, nós teremos a presença da preposição. Agora, vamos ver quais são as principais características do complemento nominal. Anteriormente, nós vimos que adjunto adnominal significa junto de um nome. Reparem agora, complemento nominal, ou seja, eu vou completar o sentido de um nome. Isso já fica evidente, então, para diferenciarmos o adjunto adnominal do complemento nominal. Vamos ver as características do complemento nominal. Ele é um termo integrante da oração. Para tudo aqui. O anterior é um termo acessório. Palavra-chave que vocês anotem aí, por favor. Adjunto adnominal, termo acessório. Complemento nominal, termo integrante. Isso quer dizer que o complemento nominal ele não pode faltar dentro da oração, porque ele é um termo integrante, eu preciso dele ali. Portanto, ele é indispensável para completar o sentido de outro termo. Por isso o nome, complemento nominal. Ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato, lembrando que anteriormente nós vimos o substantivo concreto e abstrato. Aqui nós temos apenas o substantivo abstrato. Todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês, façam essas anotações aí, de um adjetivo ou de um advérbio, ok? É um termo preposicionado. Outra diferença. Temos aqui, então, termo integrante, sentido de um substantivo abstrato, adjetivo ou de um advérbio, ele vai completar, então, esses sentidos. É um termo preposicionado, já no adjunto adnominal, na maioria das vezes, não. Quais seriam as preposições aqui? O de, o a, o em, o com, o por. Podemos também aqui ter combinação ou contração, que nós já sabemos que é a fusão aí da preposição com outra classe gramatical. E ele vai ser representado por substantivos, pronomes, numerais, e aqui as orações subordinadas, substantivos, completivos, nominais, que ficarão para a nossa próxima aula. Então, nós vamos ver aqui, substantivos, pronomes e numerais. Vamos recapitular o que foi dito até agora. Voltando aqui, o adjunto adnominal. Primeira coisa que vocês vão anotar aí para mim, termo acessório. E é dispensável, ou seja, eu posso ter ou não. Duas palavras importantíssimas aí. Então, vocês vão anotar para mim, adjunto adnominal, termo acessório e pode ser dispensável. Ele vai acompanhar e atribuir características a um substantivo. Maioria das vezes, ele não é um termo preposicionado, salvo quando eu tiver uma locução adjetiva, porque nós já sabemos que as locuções são compostas por no mínimo duas palavras e uma delas é a nossa preposição. Nós temos agora o complemento nominal. Qual a palavra-chave para ele aqui? Termo integrante, completa sentido de um substantivo, ele é indispensável, integrante, indispensável, e é um termo preposicionado. Então, nós temos aí características importantíssimas entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. As preposições mais comuns, o a, o em, com e o por, e sabemos também que há possibilidade de termos combinação ou contração aí, que é a fusão da preposição com outra classe gramatical. Visto isso, nós já temos aqui características bem importantes que vão diferenciar um do outro. Anotado tudo isso, vamos para o próximo aqui, que nós vamos ver exatamente a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Aqui eu pontuei para vocês algumas situações onde vocês estarão identificando se trata de um adjunto adnominal ou de um complemento nominal. E para nós elencarmos isso aqui, vamos relembrar o que foi dito anteriormente. Adjunto adnominal é termo acessório, maioria das vezes não é preposicionado, salvo quando for uma locução adjetiva.
Complemento nominal, ele é indispensável, é termo integrante e precisa de preposição. Ótimo, com essas características, eu já consigo ir pontuando aqui se o meu termo faz referência a uma adjunta de nominal ou um complemento nominal. Outra informação importante, adjunto de nominal junto de um nome, complemento nominal, completa o sentido do nome, que é outra característica importante para diferenciarmos um do outro. Outra coisa aqui, sempre adjunto de nominal se o substantivo for concreto. Água da chuva, cama de madeira, brinco de ouro. Olha o nosso nome aqui, água, cama e brinco. Reparem que aqui nós temos a presença de preposição, porque nós estamos fazendo referência a um substantivo concreto, e aqui nós temos locuções. Água da chuva é a mesma coisa que água que pluvial. Então nós temos aqui, ó, uma locução adjetiva e por isso que temos a preposição. Lembra que nós falamos anteriormente? Quando tiver locução adjetiva, nós teremos aí a preposição nessa situação. Sempre é complemento nominal se estiver ligado a um adjetivo. Quem são os nossos adjetivos aqui, ó? Consciente e orgulhoso. Já sabemos que o complemento nominal obrigatoriamente terá a presença de preposições. O dos aqui nós temos um exemplo de contração, o de mais os, e aqui a preposição de. Então, reparem, ó, substantivo concreto, referência adjunta de nominal. Temos a presença das preposições aqui de uma contração, porque são locuções adjetivas. Nesse caso, então, a preposição é necessária ser utilizada. Complemento nominal estará fazendo ligação a um adjetivo, sempre com preposições. Consciente e orgulhoso são os adjetivos. Estiver ligado a um advérbio. Quem são os advérbios aqui, ó? Longe, independentemente. Só lembrando, pessoal, a diferença de adjetivo e advérbio enquanto classes gramaticais. Os adjetivos, eles trabalham com características. Os advérbios trabalham com circunstâncias. É interessante também que vocês façam essa anotação aí, na hora de analisar a atividade, diferenciar bem um do outro. Então, nós temos aqui, ó, dois advérbios, e se for usado com qualquer outra preposição, por que outra preposição? Porque o complemento nominal, ele é sempre preposicionado. Ou seja, essa preposição é obrigatória dentro do complemento nominal. Então, se eu tiver aqui uma outra preposição, que não a preposição a, por, em, eu estarei aqui, então, tendo respeito por eles, essencial para todos. Então, eu terei aqui, ó, o adjetivo consciente e orgulhoso, precedido de um complemento, que é integrante. Tenho aqui um advérbio representado por longe e independente, as preposições presentes aqui. E se for usado com qualquer outra preposição que não seja o de. Reparem que aqui nós usamos o de duas vezes. Aí eu trouxe aqui dois exemplos, ó. Uma preposição é por e a outra para. Respeito por eles, essencial para todos. Então, nós temos aqui outras preposições presentes, ok? Porque o complemento, ele precisa dessa ligação aí com o complemento por meio de preposição. Aí surge a dúvida entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Onde pode ocorrer a dúvida aqui? Já vimos que o adjunto adnominal é um termo acessório e o complemento nominal é termo integrante. Segunda diferença que nós vimos. Na maioria das vezes, o meu adjunto adnominal não é preposicionado, a não ser quando é uma locução adjetiva. Já o complemento nominal, todos os termos são preposicionados. Adjunto adnominal junto de um nome. Complemento nominal completa o sentido de um nome. Essas diferenças básicas, elas servem para nos ajudar a diferenciar os dois. Porém, há uma dúvida muito comum que ocorre nesta formação aqui, ó. Substantivo abstrato, mais a preposição de, mais o substantivo.
Então, reparem que aqui eu tenho duas vezes substantivo. É a mesma classe gramatical, certo? Porém, aqui ó, há uma especificação quanto a este substantivo. Ele é um substantivo abstrato, ou seja, são aqueles substantivos que precisam da existência de outros seres para que eles possam existir. Então, nós vamos ter aí esse substantivo abstrato, logo seguido dele uma preposição de e mais o substantivo. Então, como diferenciar, então, nessa construção, quem é o adjunto adnominal e quem é o complemento nominal? Aí eu trouxe aqui para vocês uma dica. Valor ativo ou passivo que o termo apresenta. Vamos relembrar essas duas palavras aqui, que nós já vimos em outro contexto, que era sujeito agente e sujeito paciente. Relembrando esse conceito, o que era o nosso sujeito agente quando nós estudamos esse conteúdo? É o sujeito que pratica ação. E o sujeito paciente é aquele que sofre ação. Esses conceitos de agente e paciente, nós vamos trazer exatamente para cá, ó, como valores ativo ou passivo, que é exatamente nessas duas situações aqui que nós vamos diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal quando ambos tiverem essa estrutura aqui. Que estrutura, professora? Um substantivo abstrato, seguido de uma preposição de e de outro substantivo. Essa construção aqui, ela vai aparecer para os dois, mas tem que ter uma diferença para eu saber se um é complemento ou se o outro é o adjunto. Aí vamos recapitular o que é agente e o que é paciente. Agente pratica ação, paciente sofre ação. Outra informação importante que vocês precisam anotar. Dá uma pausa no vídeo, vai lá, faz a anotação na apostila ou no caderno de vocês. Porque aí vocês estão fazendo um roteiro também com essas características aí que vão ajudá-los a visualizar o exercício. Então, vamos ver. O adjunto adnominal tem valor agente e o complemento nominal tem valor paciente. Nós já vimos aqui o sentido dessas duas palavras. Agente pratica, paciente sofre. Ok? Vamos colocar isso aqui numa situação fora do nosso contexto aqui, porém, de maneira lúdica, só para vocês entenderem. O nosso agente aqui vai ser o médico e o paciente é quem precisa dos cuidados. Então, o agente, que é o médico, ele vai praticar a ação de cuidar do paciente. Então, o paciente vai receber esse cuidado. Então, é exatamente isso que nós vamos ver agora. O agente praticando e o paciente sofrendo ou recebendo. Lembrem-se dessas anotações, hein, pessoal? Então, vamos ver aqui, ó. O adjunto adnominal tem valor agente. A leitura do aluno foi perfeita. Olha aqui, ó, a estrutura. Substantivo abstrato, preposição de, seguido de um substantivo. Vamos ver se o esquema aqui bate com o que nós colocamos lá em cima. Leitura, substantivo abstrato, que ela precisa de alguém para agir em função, porque a leitura por si só não existe. Alguém precisa fazê-la. Olha o do aqui. É exatamente, ó, a preposição de combinando com o artigo o. Temos aqui uma contração. E aluno é o nosso substantivo. Então, olha só, quem é o agente aqui? O aluno, porque é ele quem está fazendo a leitura. A leitura está sofrendo a ação praticada pelo aluno. Por isso que o adjunto adnominal tem valor agente, ok? Isso é muito importante, hein? Você verificou o cálculo dos engenheiros? Mais uma vez aqui, ó, temos um substantivo abstrato seguido de preposição. Aqui temos uma contração novamente da preposição de com o artigo os e engenheiros, que é o nosso substantivo. Então, reparem aqui, ó, o cálculo está recebendo ação. Por isso que o adjunto adnominal é agente, ou seja, ele pratica essa ação. Quem fez o cálculo foram os engenheiros e não o próprio cálculo.
O medo da população é inevitável. Medo, substantivo abstrato, mais uma vez nós temos uma contração aqui do D com o artigo. Professora, por que estão acontecendo essas contrações aqui? Porque, pessoal, para cada um desses substantivos aqui, há, diante deles, a presença dos artigos. Então, quando encontra-se essa preposição de com os artigos, há um choque. O que é feito, então? Uma fusão das duas classes gramaticais, justamente para que a nossa escrita fique correta. Então, olha só, a população aqui é agente, medo é substantivo abstrato. Então, novamente aqui, ó, nós temos o valor agente nas três situações. Já no complemento nominal, o nosso valor é o quê? Paciente. Ele vai receber, então, essas ações. Vamos ver aqui, ó. A leitura do texto foi perfeita. O meu sujeito aqui, ó, é paciente. Está recebendo. Você verificou o cálculo das taxas? Ou seja, aqui, ó, mais uma vez, o meu complemento nominal tem valor paciente. Está recebendo. O medo da doença é inevitável. Reparem que aqui também está recebendo essa ação. Então, é a diferença básica aqui, ó, entre eles. Nós temos a mesma estrutura, as mesmas classes gramaticais, porém, na hora de organizar a escrita, eu terei situações onde o valor do agente adnominal será de agente e o complemento nominal será de valor paciente. Vamos dar aí uma relembrada em tudo o que nós falamos até o momento. E aí, para isso, eu vou voltar aqui os slides para que nós possamos relembrar tudo o que nós falamos até o momento. Adjunto adnominal, o que significa mesmo, pessoal? Junto de um nome. Palavras-chave para caracterizar o adjunto adnominal, que vocês vão anotar. Acessório, dispensável e, na maioria das vezes, não tem o que? Preposição, a não ser quando tiver uma locução adjetiva. Nós já sabemos que as locuções têm, na sua estrutura, preposições. Vamos para o próximo. Complemento nominal, completa um nome. Palavras-chave. Integrante, termo preposicionado e é indispensável. Olha como isso ajuda bastante na hora do exercício identificar um adjunto de um complemento. Porque você pode fazer a retirada dos termos e aí você vai observar se ele é acessório ou se ele é integrante. Porque o acessório, ele é dispensável, o integrante é indispensável. Então, só de fazer essa combinação aí, de retirada ou manter, vocês já vão conseguir identificar bem aí a diferença entre eles. Aí nós vimos aqui algumas diferenças importantes. O adjunto adnominal vai estar ligado a um substantivo concreto. Vimos que as preposições vão ocorrer aqui quando tivermos locuções adjetivas. O complemento nominal vai estar ligado a um adjetivo, a um advérbio, e podemos ter preposições como o a, o por, o em. Lembrando aqui que adjetivo trabalha com característica e advérbio com circunstâncias. Duas anotações importantes também. Temos aqui, ó, consciente e orgulhoso, que são os nossos adjetivos. Longe e independentemente são os advérbios. Vimos que há uma possibilidade de construção igual para complemento nominal e adjunto adnominal. Que construção? Um substantivo abstrato, seguido de uma preposição e de outro substantivo. As classes gramaticais serão as mesmas para um e para o outro, que pode gerar essa dúvida. Mas, na hora de observar essas construções, nós vamos ver aí as palavras agente e paciente fazendo parte aí dessa diferença entre os dois. Agente pratica ação, paciente sofre ação. Lembra que eu falei do médico e do paciente? O médico cuida, então ele age.
e o paciente recebe. Duas anotações importantes também aí. Então, no caso, o adjunto adnominal ele tem valor agente, a leitura do aluno foi perfeita, ou seja, é o aluno que está fazendo a leitura. Você verificou o cálculo dos engenheiros, os engenheiros que fizeram o cálculo. O medo da população é inevitável, ou seja, é a população que tem medo. E complementos nominais, valor de paciente. A leitura do texto foi perfeita, ou seja, recebendo ação. Você verificou o cálculo das taxas? O medo da doença é inevitável. Então, reparem que aqui, ó, as estruturas que vão nos ajudar a diferenciar quando acontecer de termos essa combinação de classes gramaticais são se o valor é de agente ou paciente. Lembrem-se de dar pausa no vídeo, anotarem tudo o que eu pedi, volta quantas vezes for necessário, de maneira que vocês só vão para os exercícios depois que ficar bem claro para vocês o conteúdo, ok, pessoal? Desejo a vocês uma ótima semana e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Beijos.